Plantas são sempre muito legais para trazer aquele verdinho da natureza para dentro de casa. Mas que tal hoje você aprender comigo nesse vídeo a criar suas plantas artificiais para ilustrar aí cenas muito interessantes nas fotografias do cenário da sua boneca. Eu já ensinei aqui esses tipos de vasinhos pequenos, vou deixar o link no card. Mas antes, se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora, é só clicar no botão inscreva-se, clique e ative o sininho de notificações e curta esse vídeo. Para esse tutorial eu vou utilizar uma tinta acrílica marrom, uma esponja velha de lavar louças, uma pistola de cola quente e bastão. Vou utilizar também uma tesoura. Para esse tutorial eu vou utilizar alguns vasinhos feitos de barro que eu encontrei em loja de artesanato. Você pode encontrar também na sua cidade esses que são feitos em plástico também. Caso você não tenha esses artifícios aí próximos, você pode utilizar muito bem uma tampa de algum produto qualquer que já vai servir com certeza como base para o seu vasinho. E além de tudo, plantas artificiais da sua preferência. Esse tipo de planta aqui eu gosto bastante porque ele tem algumas nuances de tom de verde mais claro e alguns tons de nuances de verde mais escuro. Eu tenho esse tom aqui também de tom mais escuro, que era de um enfeite de cozinha que estava bem ruinzinho, e eu vou tirar essas partes aqui e utilizar essas folhas porque vão ser bem úteis e é bem do padrão do tamanho da nossa boneca. Vou começar então fazendo a base para os nossos vasinhos. Eu separei aqui os que eu já tenho, são esses três aqui de 3 tamanhos, e eu vou começar a preparar eles para a gente poder montar os nossos arranjos, e é bem fácil, vamos lá. Mas lembrando que você pode utilizar sim uma tampa que vai sair super bem para servir como base para você colocar aí as suas plantas, como eu vou utilizar aqui nesses vasinhos. Como eu já tenho eles, eu vou preparar então eles e vou selecionar uma das plantas que eu separei aqui para poder começar a compor os meus vasinhos. Então eu vou preparar eles um a um e vou mostrar algumas diferenças. Esse tipo de planta que eu achei aqui lembra muito aquelas flores do deserto, né? Mas na verdade, em escala de miniatura, ele lembra muito aqueles cactos. E tem vários tamanhos, ó. Tem os pequenininhos, tem os maiores. E eu vou utilizar então alguns pedaços e de repente misturá-los para criar um vasinho com plantas. Vai ficar bem interessante e isso cria uma textura na fotografia. Então eu vou utilizar. Mas se você pode utilizar também algumas florzinhas. Eu geralmente não gosto tanto desses de tom de verde mais claro porque eu acho muito artificial, mas a gente pode de repente utilizar alguma das partes. Vamos começar então utilizando essa parte da esponja, que é essa parte verde. Eu arranquei da minha esponja, é uma parte bem áspera, né, e bem fofinha. Essa parte aqui nós vamos fazer então a nossa terra. Mas, para facilitar o nosso trabalho, eu peguei aqui alguns pedaços de papel e amassei e vou forrar o fundo do meu vaso ou da sua tampa, caso você tenha escolhido uma tampa para servir de vaso. Eu vou fazer isso com todos os vasinhos, vou forrar eles amassando o papel e colocando um sobre o outro. Se por acaso você sentir que ele ficou um pouquinho solto, um papel não ficou tão preso dentro do vasinho, você pode colar uma camada em cima da outra. Aqui eu vou preparar um pouquinho de tinta marrom, praticamente. Eu coloquei. E agora nós vamos pintar nossa esponja. É bem simples, eu só misturei um pouquinho de água para deixar ela mais diluída e com um outro pedacinho de esponja eu vou simplesmente forrar, é claro, né, nosso espaço para não sujar tudo. E aí eu vou começar a bater um pouquinho de tinta para dar uma esfumada em cima desse verde escuro. Você vai ver que ele já vai ficar com uma cara de terra marrom. Só depois de seco, que agora sim eu vou utilizar, e eu vou tirar mais ou menos a medida do meu vaso. Vou pegar a minha tesoura para poder cortar mais ou menos um quadrado do tamanho que eu vou utilizar do vaso. E aí sim nós vamos construir o nosso círculo, né? Ó, cortando as beiradinhas, só para a gente já ter mais ou menos o tamanho. É só você ir seguindo o tamanho da abertura do seu vaso e vai cortando um pouquinho até ficar realmente bom o suficiente a encaixar como encaixou o meu aqui. Veja bem, não parece uma terra?
É excelente. Esses pedacinhos nós vamos guardar caso seja necessário no futuro, você já vai saber o que eu posso fazer com eles depois. Mas antes, vamos agora com a nossa cola quente e nós já vamos começar a pensar na estrutura deste vaso, como vai ser construído. É bem fácil e bem simples, é só você pensar no tipo de planta que você quer construir. No meu caso aqui, eu vou construir 3 cactos juntos. Então, eu sei que eu vou posicionar um pouco maior, né? Então, eu já cortei aqui em 3 tamanhos diferentes, como vocês podem ver. E eu vou utilizar, então, essa base mais ou menos assim, né? Sabendo que eu já vou precisar cortar o restante para ficar de 3 tamanhos. Vai ficar mais ou menos assim e nós vamos, então, começar a construir essas plantas no vasinho. Estou cortando aqui uma parte e agora nós vamos começar a ter ideias para ver como que vai ficar essa composição. Aqui eu já estou passando a cola quente no vasinho e eu vou colar essa parte da nossa esponjinha para criar esse aspecto de terra. E se precisar limpar, né, que às vezes a cola quente ela dá uma escapada pelos lados, é só você vir com a unha e tirar cuidadosamente, porque provavelmente já deve estar seco, né? Só dá uma apertadinha, olha, veja bem, fica parecendo uma terra. E agora é só colar as plantas no vasinho, simples assim. Veja como eu estou colando. Aqui eu vou colar uma na outra porque ela pode abrir, né? Como a cola quente ela demora um pouquinho para secar, então pode ser que ela abra. Então eu quero que eles fiquem juntinhos e veja bem como ele ficou. E uma foto para você ver de alguns cactos que eu segui como referência e olha só que bonitinho que ele ficou, esse vaso com cactos. Esse é o nosso primeiro vaso. Vamos para o segundo então. A mesma coisa eu vou fazer com o segundo, cortei já a minha esponja, né, no tamanho certinho e agora eu já vou fazer 2 ao mesmo tempo. Olha só que esse daqui ficou um pouquinho aparecendo o papel embaixo, então é agora que eu vou colar essas partes que sobraram só para fazer uma cama melhor para a minha terra. E aí eu tenho certeza que ele vai ficar bem perceptível e não vai aparecer o branquinho do papel embaixo. É só você pressionar. Aqui eu estou colando um pouquinho do papel porque ele começou a sair. Você pode fazer isso aí também. E aí agora é só colar a nossa esponja, tirar um pouquinho do excesso de cola que geralmente fica nos cantinhos. E agora a gente já tem aí a nossa parte preparada para receber a nossa plantinha. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro, praticamente. Eu colei o papel para dar uma segurança maior. E agora eu estou acrescentando a esponja, tirando um pouquinho do espaço. Vou fazer isso com o menorzinho que eu tenho aqui também, da mesma forma que eu construí os outros, tá? É bem simples e você vai conseguir fazer com certeza também. Aqui eu separei um outro vasinho e estou fazendo a mesma coisa. E agora nós vamos pensar nas plantas que nós vamos seguir. Como sobrou um pedacinho desse cacto e ao mesmo tempo essa florzinha que eu achei aqui em casa, eu achei muito legal criar aquele cacto do deserto que tem uma flor e dá pra gente fazer uma montagem, bem como nessa foto que você está vendo. Então eu vou cortar um pedacinho dessa planta artificial e nós vamos utilizar praticamente só a pontinha. Essa outra parte eu cortei também mais um pedacinho porque eu pensei em criar uma outra plantinha e uma outra composição. Aproveitar as partes e não descartar nada fora. E aqui eu vou utilizar só essa florzinha, aproveitando que ela tem um cabinho, então eu vou utilizar o cabinho e vou acrescentar na minha outra parte. E agora é só colar na parte do vaso, a mesma coisa eu fiz com o outro. E nós vamos só passar uma camada generosa de cola quente aqui e aí eu vou fincar ali na minha suposta terra. E olha só que bonitinho que ficou esse cactus com uma florzinha, muito delicado. A mesma coisa eu vou fazer com esse outro, só que esse daqui eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi fazer essas ervas de gato, que é muito popular para quem tem gato e sabe que eles adoram comer essas graminhas. Então, olha só que bonitinho que ficou. Muito legal, né? E aí você vai criando vários tipos de planta. Aqui eu já estou fazendo aquele recorte naquela planta que eu tinha aqui em casa, que não estava muito legal. E agora eu vou utilizar só aquelas partes verdes, porque eu achei muito interessante, bem do tamanho do padrão da Barbie.
Eu preparei a base do meu vaso como sempre, só que agora a diferença é que como essas plantas têm um cabinho, eu furei 5 partes iguais, né, 5 buraquinhos para encaixar os galinhos dentro da planta. E assim ela ficou parecendo muito aquelas plantas muito populares aqui no Brasil, que a gente chama de erva do diabo ou até mesmo comigo ninguém pode, né? Que é essa planta que está aparecendo aí no vídeo para você, porque as folhas são bem parecidas. E aí eu achei que ficou bem interessante, é um outro tipo de planta, é um outro tipo de textura e vai com certeza compor muito bem no nosso cenário. Para finalizar, eu escolhi a última planta que eu tinha disponível aqui em casa, peguei algumas partes dessa planta de vários tamanhos, preparei meu vasinho da mesma forma que eu fiz da outra vez e agora eu vou começar a colar cada parte das plantinhas lá naquela parte da simulação de terra. É só você usar a sua imaginação, pensar nas referências que você quer criar. Nesse caso aqui, essa planta eu pensei muito num pezinho de hortelã que eu gosto bastante e lembrou bastante pelas cores. Todas as plantas juntas, agora já finalizadas, olha só que legal e quantas composições incríveis você pode fazer com as fotos de todas elas juntas. Cria uma textura, ao mesmo tempo dá aquele arzinho de natureza dentro de casa que eu adoro, e você pode misturar vários tipos de plantas para deixar tudo muito mais divertido. Aproveita e olha lá no meu Instagram, se você não me segue, segue agora, o link tá aí na tela. Lá sempre eu tenho fotos bem criativas e eu espero seus comentários. Veja que tem algumas flores que eu acrescentei ali também, que eu acho que dá um toque a mais quando você tem um pouquinho de verde, um pouquinho de colorido, fica super bonito. E como eu disse pra você, aqui no meu canal, na playlist, tem um monte de dicas muito legais. Inclusive, eu deixei aí no card pra você algumas plantas que eu já fiz aqui no canal, que são essas pequenininhas suculentas que eu ensinei a fazer manualmente uma a uma, e eu vou deixar aí para vocês conferirem esse vídeo, que eu acho muito legal. E você misturando plantas grandes com plantas pequenas, elas dão aquele colorido e preenche legal o seu cenário, deixando super bonito do jeito que você gosta. Você também gosta de plantas assim como eu? Conhece alguém que tem com certeza esse mesmo gosto? Então compartilhe essa dica, com certeza essa pessoa vai adorar saber de todas essas dicas aí relacionadas a plantas em miniatura. Aproveita também e comente abaixo qual tipo de planta que você adora, que com certeza vai fazer. Eu tenho certeza que essas dicas vão deixar o seu cenário muito mais colorido, muito mais vivo, e as suas bonecas com certeza vão adorar. Já pensou na infinidade de plantas que você pode criar para suas bonecas? Se você gostou, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal e assine o sininho de notificações. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!